Quando a gente pensa em defender aquilo em que acredita, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Geralmente é um debate, né? Uma batalha de argumentos. Mas e se o objetivo principal não for exatamente vencer uma discussão, e sim fortalecer uma convicção? Para a gente entender essa ideia, nossa análise de hoje vai começar com uma história bem antiga. Vamos viajar lá para trás, para o Egito Antigo. A história de Moisés, da sarça ardente, recebendo a missão de ir lá e confrontar o faraó, essa parte todo mundo conhece. É aquela narrativa clássica de coragem divina contra o poder do mundo. Só que essa era apenas uma parte da missão. Tinha um outro desafio, um que talvez fosse ainda mais complicado. A história parece bem direta, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Qual foi a tarefa realmente mais difícil de Moisés? Teria sido enfrentar o faraó, o governante mais poderoso do mundo daquela época? Ou será que existia um desafio ainda maior, mais sutil? E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. Tenta imaginar a cena. Um homem já idoso, que passou décadas cuidando de ovelhas no deserto, chega para um povo que vive como escravo há gerações e diz: Ei, pessoal, esqueçam os exércitos do Egito, confiem em mim e me sigam para o meio do nada. Que escravo em sã consciência ia acreditar numa história dessas? Então, o ponto crucial é este. Antes mesmo de sequer pensar em desafiar o faraó, Moisés precisava dar ao seu próprio povo motivos para acreditar. Ele tinha que defender a verdade do chamado que recebeu. E esse é o fundamento da apologética na sua forma mais pura: persuadir a própria comunidade da verdade. Esse desafio do Moisés serve como uma lente perfeita para a gente entender a apologética hoje em dia. Tradicionalmente, ela é vista com dois objetivos principais, quase como os dois lados de uma mesma moeda. Mas antes, vamos definir isso direito. A palavra apologética pode soar estranha, mas, olha, não tem nada a ver com pedir desculpas, tá? Muito pelo contrário. A ideia é construir uma defesa racional, sabe? Uma resposta bem pensada, com base em argumentos, para as razões da fé. E isso nos leva àqueles dois objetivos clássicos. O primeiro é o defensivo. É como um escudo para responder aos críticos. Pensa nos primeiros cristãos tendo que se defender de todo tipo de acusação maluca diante do Império Romano. O segundo objetivo é o ofensivo. É como uma espada para apontar as falhas em outras visões de mundo, desafiando as ideias dominantes de uma cultura. Mas a história não para por aí, não. Agora, a gente vai sair um pouco da teoria para mergulhar numa experiência muito pessoal do autor R.C. Sproul. Uma experiência que acabou revelando uma necessidade muito mais profunda por trás da apologética. Essa frase aqui, ela resume tudo. Imagina só, ser um jovem, cheio de fé, com toda aquela convicção, mas estudando num ambiente onde tudo aquilo em que se acredita é atacado, dia após dia. Isso é o cenário perfeito para uma crise de confiança daquelas. E essa luta não era uma coisa teórica, distante. Era o dia a dia dele. Professores que debochavam da fé, colegas que questionavam a divindade de Cristo. O autor descreve uma hostilidade palpável no ar, sabe? Um ambiente sufocante de ceticismo que te deixa sem fôlego. E aqui está o coração da crise. Não era uma crise de crença, exatamente, mas uma crise de articulação. Ele sentia lá no fundo que os críticos estavam errados, mas ele simplesmente não tinha as ferramentas, os argumentos para explicar o porquê. E essa sensação de não conseguir defender o que se acredita, ela pode ser devastadora. Foi justamente essa crise pessoal que levou o autor a uma grande descoberta. Ele percebeu que o objetivo mais importante, o mais valioso da apologética, não era aquele que todo mundo pensava. Existia um terceiro propósito, um que muitas vezes a gente esquece completamente. Então, a gente já viu a função de defesa, que é como um escudo. Já vimos a função de ataque, que é como uma espada. Mas, além dessas duas, existe uma terceira. E essa talvez seja a mais fundamental de todas. E aqui está a grande revelação. O objetivo principal da apologética não é para os de fora, é para os de dentro. É para fortalecer e encorajar os próprios crentes, dando a eles a confiança racional que precisam na sua própria fé. E agora, a história de Moisés lá do começo faz todo sentido, não faz? A primeira e mais difícil audiência dele não foi o faraó, mas sim os próprios israelitas. Da mesma forma, a apologética serve, antes de mais nada, para acalmar os medos e responder às dúvidas que surgem dentro da própria comunidade de fé. Certo, mas e aí?
o que isso tudo significa na prática, para a gente, hoje? Como é que essa perspectiva muda a forma como a gente enxerga a defesa da fé? Isso aqui é para aquele estudante universitário que se sente acuado na sala de aula. É para a pessoa que se sente intimidada pelas vozes do ceticismo em toda parte. Porque mesmo que a fé de alguém seja forte, a dúvida e a intimidação podem paralisar a coragem. A apologética, então, serve para restaurar essa ousadia. Portanto, a ideia central de toda essa nossa análise é esta. O verdadeiro objetivo não é transformar todo mundo em debatedores agressivos. É, antes de tudo, dar a cada pessoa a confiança de que existem boas e sólidas razões para a esperança que ela tem. É sobre construir uma fé que seja ao mesmo tempo resiliente e muito, muito corajosa. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. Em um mundo que é cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, talvez fortalecer a base racional da nossa própria convicção seja a tarefa mais importante de todas.